Boa tarde, muitíssimo boa tarde para vocês. O nosso Band Mulher está no ar e um dos assuntos do nosso programa de hoje é a anemia, que é caracterizada pela deficiência na concentração da hemoglobina, elemento do sangue com a função de transportar oxigênio dos pulmões para nutrir todas as células do nosso organismo, ou na produção de hemácias, que inclui cansaço, falta de memória, tonturas e fraqueza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a carência de ferro afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Cláudia Máximo para falar sobre esse assunto. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, muita gente tem esses sintomas e não necessariamente anemia, mas muita gente está com anemia, porque o número é muito grande. Sim, muito grande. Primeiro é importante a gente enfatizar que a anemia ela não é uma doença. A anemia ela é uma manifestação de um outro problema que na maioria das vezes na população é deficiência de ferro, mas existem outras causas, então a anemia tem que ser sempre muito bem investigada. Quais são as causas, doutora? Fora a deficiência de ferro, a gente tem deficiência de outros nutrientes. A gente tem também as doenças crônicas que podem levar à anemia, as neoplasias, mas essas são situações mais raras. Pacientes com insuficiência renal, pacientes que muitas vezes têm perdas sanguíneas por qualquer motivo, principalmente do tubo digestivo. Mas eu acho muito importante a abordagem desse tema nesse programa que é voltado para mulheres, porque elas são a população talvez das mais vulnerável, que mais sofre. Primeiro porque a mulher tem uma sangria todo mês. Né? Isso afeta também a questão certeza. E muitas vezes da menstruação? Com certeza. Até se a mulher tem uma menstruação muito demorada também, né? Se o fluxo é muito intenso ou muito demorado, e muitas vezes ela acha que aquilo é normal. Porque a mãe dela era assim, ela é assim, as irmãs são assim. E ao longo dos anos, a deficiência de ferro vai aumentando até ela chegar num ponto de anemia, de carência total de ferro, e a anemia se instala. Doutora Cláudia, quando é normal, por exemplo, e quando é anormal, para a gente ter cuidado com relação a fluxo e tempo? Isso é muito difícil de medir. Existem alguns parâmetros de número de absorventes utilizados, mas quando a paciente chega e conta que tem que usar fraldão, muitas relatam isso. Fraldão? Fralda geriátrica, toda vez que menstrua, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Então o tratamento tem que ser sempre junto com o ginecologista para tentar resolver o problema, a causa. Né? Esses pacientes não têm uma doença hematológica, ela tem um problema ou hormonal, ou muitas vezes tem um mioma que tem que ser tratado cirurgicamente. Então, a coisa nunca é unifatorial. Mais recentemente, com o advento da cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que tem cada vez se tornado mais popular, a impressão que dá é que os pacientes não são bem orientados, que 100% deles... Porque vários pacientes de bariátrica ficam anêmicos. Sim, porque eles perdem a capacidade de absorção de ferro. Pela retirada, quer dizer, não tem mais anatomia normal do tubo digestivo, isso prejudica a absorção de ferro. E não adianta ficar tomando suplemento por via oral, porque não resolve. Então isso é muito comum, 100% deles terão deficiência de ferro em algum momento depois da cirurgia bariátrica. Então isso é importante que seja falado para todo mundo que faz essa cirurgia ou que já fez essa cirurgia, para não deixar chegar no fundo do poço, porque normalmente é assim que eles procuram o médico. Por isso que muitas vezes você encontra pacientes, doutora Cláudia, da cirurgia bariátrica com aspecto diferente, o tom da pele até é diferente, muitas vezes por causa da anemia. Sim, mas isso não precisaria ser assim. Né? As pessoas fazem essa cirurgia e se cuidarem, se fizerem exames regularmente para detectar precocemente a deficiência de ferro, não precisaria nem chegar a ter anemia, pode ser evitado. Por exemplo, eu tenho uma diretora, fazer uma consulta pela minha diretora aqui, tá, doutora Cláudia? Eu tenho uma diretora, gente, que ela não tem uma alimentação normal, ela só come folha, raiz, viaja o tempo inteiro, ela não para, por exemplo, né? Eu até falei com a mãe dela outro dia, porque eu estou muito preocupada. Porque ela não come o feijão, ela não come uma carne.
Bom, se ela fizer um check-up regularmente, Então, né? e ainda corre 10 quilômetros por dia. Então ela não deve estar mal, se ela consegue correr 10 quilômetros. Mas é simples diagnosticar deficiência de ferro e deficiência de vitamina B12, que também é afetada pela má alimentação. Porque a gente sabe que tem ferro em muitos... a pessoa que é vegetariana, ela substitui, né? Faz substituições. Sim, mas ela precisa saber o porquê substituir a carne. Né? Então, a ajuda de um profissional também é recomendável. Mas é importante dizer que é fácil a gente detectar a deficiência de ferro e de vitamina B12, porque é só dosar. É um exame simples, é dosar a ferritina, o hemograma para ver se está com anemia ou não, e a dosagem de ferritina e vitamina B12, que são exames simples, de qualquer laboratório faz. Então, se dentro do check-up anual a pessoa incluir esses exames, ela consegue detectar precocemente se a ferritina está caindo, se a vitamina B12 está caindo e evitar que a anemia se instale. Bom, a gente vai para o intervalo, doutor, e depois a gente vai falar dos sintomas, de por que as crianças sofrem tanto com anemia e as mulheres grávidas também, né? Sim. Então daqui a pouco a gente continua e nós vamos para o intervalo e ainda hoje nós vamos receber aqui no estúdio um artesã que vai nos ensinar a fazer colares com fios recicláveis para o Dia das Mães. Olha, são lindos, você vai adorar essa dica. E você também vai aprender a fazer uma carteira bem baratinha. E nós vamos conhecer uma ação social com o projeto Fortalecer do INTO. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você quiser transformar o seu visual, mudar o corte do cabelo, dar aquela reciclada, enfim. O Roberto Martins, todas as sextas-feiras, está aqui no programa Transformando o Visual. Para participar, você envia um e-mail para o bandemulhertransforma@gmail.com e você vai poder ser a escolhida. Quem sabe vai poder estar aqui comigo no estúdio e fazer a sua transformação com o Roberto Martins. Nós vamos para um intervalo rápido, depois a gente continua falando sobre anemia e tem muita coisa legal ainda hoje aqui no nosso Band de Mulher. Até já. Estamos de volta com o nosso Band Mulher. No programa de hoje estou falando aqui sobre anemia, suas causas e tratamentos com a doutora Cláudia Máximo. Como que a anemia acontece, doutora Cláudia, no nosso organismo? Isso é muito variável. A gente tem a anemia aguda, que são as perdas, os sangramentos agudos. A anemia crônica, que é essa que a pessoa não vai percebendo muito. Por exemplo, a mulher que tem um fluxo menstrual intenso, ela vai perdendo sangue a cada mês e não vai sentindo a dificuldade que ela vai tendo de executar as atividades diárias. Daqui a pouco ela não consegue mais ir para a academia, daqui a pouco ela fica sem concentração, sono o tempo todo, queda de cabelo, que é uma coisa muito comum e que incomoda muito as mulheres, é a queda de cabelo e as unhas fracas. Por isso ficar atenta aos sintomas, né? Sim. Tontura. A tontura é quando a anemia já está mais grave, mas é importante ficar atento às coisas mais sutis. Sonolência. A sonolência, a falta de atenção, perda da libido também é uma outra coisa que é comum acontecer. As unhas fracas, a queda de cabelo e até as formas mais graves mesmo. Você vai andar mais rápido, subir um lance de escada e o coração começa a palpitar. E aí já é uma anemia mais forte. Nas crianças, a falta de atenção na escola, dificuldade de aprendizado e um sintoma bastante comum que as pessoas às vezes acham que é problema psicológico e psiquiátrico, é hábito de comer coisas estranhas, como por exemplo, comer arroz cru, passar o dia inteiro querendo comer gelo, roer gelo,
Tem pessoas que comem terra, que comem barro, isso no interior é muito comum. Eu já ouvi falar de pessoas que comem barro, essas coisas, na gravidez. Isso seria alguma coisa relacionada à anemia e não a desejo, então? Sim, totalmente. Porque se você pesquisa, tem desejos absurdos de grávidas. Não, aí tem comer barro e tal. Então isso é um sintoma, mas não é um sintoma da anemia. É um sintoma de deficiência de ferro. Da deficiência de ferro, então. Mas se fosse nada anemia a ver por com outro desejo. Não. Se fosse anemia por outro motivo, esse sintoma não existiria. Mas isso é específico da deficiência de ferro. Por que o barro, doutora Cláudia? Não se tem uma explicação. Não. E não tem uma explicação. Agora, é comum, assim, quando você vê, eu me surpreendo a cada dia com coisas mais bizarras. Por exemplo? Que a pessoa, tipo, comer giz. Comer giz. Tem criança que às vezes cavuca a parede e fica comendo aquela terrinha da areia, da parede. E as pessoas ficam muitas vezes constrangidas por esse tipo de comportamento no trabalho ou com a família. E às vezes 15, 20 dias de início de tratamento desaparece completamente. Então isso é importante até para a população saber que isso não é normal e tem cura. E é um sintoma específico da deficiência de ferro. Com relação às crianças, né, a deficiência de ferro nas crianças, quais são as observações que os pais devem fazer? É bastante comum, primeiro isso é importante frisar, mais de 40% das crianças pequenas, pré-escolares e escolares têm algum grau de anemia. Está relacionado a erros alimentares, verminoses, isso numa população saudável, né? Óbvio que existem doenças sérias que devem ser investigadas, mas na grande maioria das vezes são coisas simples que podem ser corrigidas. Quais são os cuidados, doutora, diários assim, que a gente deve ter com os nossos filhos, principalmente se tratando para que a gente evite a anemia? É uma boa alimentação, seguir o que o pediatra recomenda, evitar e tratar as verminoses, né? Hábitos de higiene para evitar contrair uma verminose e tratar precocemente, não deixar a criança ficar anos e anos aí, às vezes, sendo consumida, né? Realmente às vezes tem até sangramento, alguns vermes provocam sangramento que não são nem perceptíveis, eles saem junto com as fezes e as pessoas não conseguem perceber. Bom, falando em alimentação e cuidados com a criança, doutora Cláudia, a gente tem agora uma matéria onde nós vamos assistir com uma nutricionista, que é a Luna Azevedo, que vai nos ensinar quais são os alimentos que não devem faltar na nossa mesa para evitar a anemia. Vamos ver. Boa tarde, Gardênia. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre os alimentos que podem prevenir ou melhorar pessoas que possam ter anemia. Então, 90% das anemias, né, as causas das anemias no nosso mundo são provenientes de baixa ingestão de ferro. Então, aqui na mesa a gente tem alguns dos alimentos que podem contribuir muito para evitar a carência de ferro. Então, nós temos aqui couve, brócolis. Então, os vegetais verdes escuros no geral, eles ajudam muito no aumento do consumo de ferro, então diminuindo a possível causa de anemia. A vitamina C, vendo da laranja ou do limão, elas ajudam em até 3 vezes mais a absorção do ferro dos vegetais verdes escuros. Então, contribuem para melhorar a anemia. Aquela famosa combinação de vegetal verde escuro com ferro, né? Então, aqui a gente pode pensar até numa feijoada. A gente tem couve, a gente tem laranja, a gente tem feijão. Então, são alimentos muito benéficos para evitar causas de anemia. Dentre os grupos de risco, a gente pode destacar as mulheres, principalmente pelo nosso estado reprodutivo, então a gente tem sangramento todo mês, isso faz com que a gente perca ferro pelo nosso sangue. As gestantes também são um grupo de risco e as mulheres também em processo de amamentação, bem como as crianças que estão em processo de crescimento. Então esse grupo é um grupo com risco maior e por isso a gente reforça o consumo desses alimentos, bem como os vegetarianos e veganos. Então vegetarianos e veganos devem consumir uma quantidade dobrada de ferro vindo desses alimentos. Vale reforçar também que existem outros tipos de anemia. Existem anemias hereditárias e anemias adquiridas.
As adquiridas são essas que nós estamos falando aqui, que são por carência de algum mineral ou vitamina. Existe também a anemia megaloblástica, que ela é considerada uma anemia por não ingestão de vitamina B12 e ácido fólico, que é a vitamina B9. Então a gente pode melhorar essa anemia aumentando o consumo de alimentos ricos em vitamina B12 e ácido fólico. E a vitamina B12, para quem é vegetariano ou vegano, pode ser consumida de forma sintética suplementada. Para os não vegetarianos e veganos, pode ser obtida através dos produtos cárneos. E das anemias hereditárias, nós temos a talassemia e a anemia falciforme. A talassemia ela é mais comum em descendências de italianos e portugueses, e ela normalmente dá ao paciente a sensação de cansaço, fadiga, então as células elas são diminuídas. E na falciforme, como o nome diz, a hemácia tem um formato de foice e ela é mais comum nos afrodescendentes. Podem ser facilmente diagnosticadas logo no início da vida. Espero ter contribuído com esse assunto, que é um assunto tão fácil de ser resolvido e corrigido através da alimentação. Então desejo uma boa tarde, Gardênia, e até a próxima. Obrigada, Luna, adorei. Olha, a Luna falou, né, durante a matéria com relação à anemia genética, né? Porque tem pessoas que trazem isso na genética. É comum, é hereditária? Não é tão comum, mas aqui no Brasil a gente tem uma doença que é a doença genética mais comum no mundo, que é a doença falciforme. É um tipo de anemia hemolítica, quer dizer, o paciente destrói parte do seu sangue, porque os glóbulos vermelhos desses pacientes são anormais. É uma doença que foi originária na África e pelo fluxo de escravos para o Brasil, que foi um fluxo muito grande, e com a miscigenação que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma população muito grande de pacientes com a doença e principalmente com o traço, quer dizer, só portador do gene e que pode transmitir para filhos quando pai e mãe tem o gene, pode nascer um filho com a doença. É facilmente detectável através do teste do pezinho, que desde 2001 existe no Brasil, no SUS. Então, as mães não devem deixar de fazer o teste do pezinho nos seus filhos. Normalmente é feito uma semana depois que nasce, em posto de saúde. Não deve deixar de fazer, porque ali, além de outras doenças, se detecta as hemoglobinopatias e a própria talassemia, que como a aluna falou, e é muito importante o diagnóstico precoce para o tratamento ao longo da vida. E é muito importante e é no teste do pezinho, é de graça, tem no Brasil inteiro e é importante que seja feito. Olha, doutora Cláudia, eu quero te agradecer a participação aqui no nosso Banjo Mulher. Né? Só para a gente finalizar, um conselho rápido para as mamães, os papais que estão nos assistindo, os idosos também, e tantas mulheres, né? Para que se cuidem. Sim, realmente as crianças e as mulheres em idade fértil, mais especificamente as gestantes, são mais vulneráveis, mas a gente não pode esquecer de falar também dos idosos, principalmente os idosos que vivem sozinhos, que não conseguem fazer uma boa alimentação. Esses idosos muitas vezes podem ter um câncer que não foi detectado e tendo a anemia como a primeira manifestação. Então é muito importante que eles sejam bem cuidados por familiares, por profissionais de saúde. E o homem, que também é famoso por não cuidar da sua saúde, né? A anemia em homem adulto sempre é uma coisa que a gente tem que acender a luz vermelha, porque o homem não tem a menstruação como a mulher. Então, alguma coisa está errada com ele sempre. Se cuidar sempre, né, doutora? Em qualquer, se você sentir qualquer coisa, em qualquer sintoma, já procurar um médico, fazer os exames para saber se está tudo certo, que é o ideal. Com certeza. Olha, a gente está falando, né, de família, de cuidados, e eu tenho um recado para vocês. Porque lógico que como mãe, dona de casa, eu procuro assim buscar o tempo inteiro só aquilo que vai trazer bem-estar, conforto para minha família. A gente vai falar agora de suavidade, maciez, é hora de falar de Elite. Elite é a marca número 1 em papéis da América Latina e convida você a enxergar o mundo de uma maneira mais suave. Olha que delícia, gente! Com o papel higiênico Elite, a suavidade vai além e você pode senti-la na pele
todos os dias. Ele é feito com extrato da seda e fibras naturais que combinam maciez e resistência. Olha só como é branquinho e fofinho. Agora eu vou falar dos guardanapos Elite, que são super sofisticados, ideais para transformar a sua rotina em momentos especiais. E os lenços Elite possuem embalagens super práticas que você pode levar na bolsa, no carro e em qualquer lugar. Uma mais linda que a outra. Agora, toda a linha, gente, com máxima suavidade de Elite. Aí fica fácil levar a vida de um jeito mais suave, não é verdade? Eu super indico para que você experimente agora os produtos Elite. Com Elite, o mundo pode ser suave se você quiser. Tá aí a dica para você levar suavidade, conforto para a sua família. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai aprender a fazer bolsas com fios recicláveis para presentear a nossa mamãe. Não sai daí, até já. Voltamos com o nosso Band Mulher e domingo é o Dia das Mães. E que tal aprender a fazer uma carteira bem baratinha e linda para presentear a mamãe? Pois é, a Cláudia Cabaz vai ensinar aqui no nosso Band Mulher. Vamos ver? Oi, Gardênia, boa tarde. Então, hoje eu vim aqui, vou ensinar a fazer uma carteira para o Dia das Mães. É super legal essa carteira, prática, rápida. O material é básico, é um pedaço de tecido de 75 por 20 centímetros, um pedaço de entretela de 75 por 18 centímetros, uma tirinha que a gente vai botar para pendurar na mão de 30 centímetros, mais um pedacinho de 8 centímetros. Que a gente coloca uma argolinha para pendurar e outra argolinha para pendurar a alcinha do braço. Primeiro passo, nós vamos marcar na entretela, vamos marcar 4 linhas de 9 centímetros. Então, olha, eu já trouxe até aqui para vocês verem, ó, 4 linhas de 9 centímetros. Aí a gente marca 2 vezes para ficar bem retinho. Marca aqui e marca aqui e passa a linha. Vai fazer isso 4 vezes. Depois a gente posiciona em cima do tecido. É para sobrar as laterais assim mesmo, que é onde vai passar a costura. O primeiro a gente dobra para dentro, bem certinho, naquela linha que a gente fez. Ó, passa. Depois a gente vai fazer uma sanfona. Virei minha peça aqui. Agora precisamos passar 2 costuras. Uma costura nessa lateral e uma nessa lateral. Então, agora eu cheguei na máquina, ponto reto. A gente vai fazer aquela costura na lateral onde eu falei. Então, olha, a gente vai virar ela aqui no meio dos 2 tecidos primeiro. Vamos virar toda ela. Primeira parte da carteira tá pronta. Agora, no meio dos 2 bolsinhos aqui, vamos virar de novo. E a nossa carteira tá quase pronta. Só falta o botão para fechar. Agora a gente vai pegar a nossa alça, que vai ser a última parte. Então, olha, a alcinha fechada com a argolinha e o mosquetão. A gente pendura aqui. Esqueceu o presente da sua mãe? Corre lá na máquina e faz a sua carteirinha. Eu adorei, tá aqui a minha carteirinha, olha. Já gostei, tá vendo, Luciana?
Você sabe que não vai ficar comigo, né? A minha avó vai tomar isso aqui. Ela vai ver e vai tomar, porque ela vai amar. Eu também amei. Bom, agora se você quiser presentear a sua mãe, por exemplo, com um colar com fios recicláveis, a Luciana vai ensinar tudo aqui pra gente no estúdio. Os fios que ela usa são provenientes dos resíduos da indústria têxtil. É isso, Luciana? Eu adorei essa ideia, hein? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bom? Nossa, muito, obrigada olha, pelo convite. adorei. Sabe por quê? Eu acho que hoje a gente tem que ter ideias e a gente tem que buscar preservar de todas as formas. A gente outro dia mostrou uma matéria sobre brechó, que é uma forma, de Isso. certa forma, de reaproveitar. Exato. Né? Da mesma forma que você faz. Conta um pouquinho dessa Exato. história pra gente aqui. Então, aqui você vai ganhar um colar que obrigada. é feito com o Posso resíduo. abrir? Pode. Fala, Que é vai feito falando. com o resíduo da indústria têxtil, né? São esses fios que vêm com as sobras mesmo, né? Ele Vermelho, gente, a minha cor favorita. Amo vermelho, adoro. Nossa, que embalagem bonita, hein? Essa é uma embalagem feita à mão também. Fios da Alma, adorei o nome, Fios da Alma, amei. Exato. Fala um pouquinho do Fios da Alma e dos Fios da Alma, Então, Luciana, e vou aí guardar essa aqui. ideia surgiu porque eu gosto muito de fazer trabalho manual, adoro, minha família toda vem do interior, de São Paulo e tal, e a gente aprende a fazer tudo isso, crochê, tricô, bordado, e esse fio me encantou, porque você consegue ter um trabalho bem bacana, né? Esse aqui é o fio da forma Esse é o fio da Conta forma pra que gente, é. até chegar aqui, qual é o processo? O processo, ele pega, por exemplo, a maioria desses fios eu trabalho com o fio que vem de Campina Grande, que é lá da Paraíba, então é o Conheço resíduo. Campina Grande, melhor São João do mundo. Exato. Ou é o maior? Ou é Caruaru que é o maior, o acho que melhor? o maior Caruaru, mas tudo bem, mas lá é bom demais. Tem Caruaru que é o maior, Campina Grande é o melhor. Eu sei que é uma confusão, uma briga danada dos dois. Daí Paulo Afonso resolveu fazer e falou assim, nem o maior, nem o melhor, o mais arretado. E resolveu o problema. Pronto. E aí vem esse fio, ele passa só por um processo que é corte e alinhamento, né? Fazer um beneficiamento no rolo que vem aproximadamente são sobras de 190 tecido, certo? metros. Isso. Sobra de camiseta, vestido, enfim, calça. Então, ele vem todo enroladinho, mas você pode encontrar algumas imperfeições. Né? Às vezes ele vem com uma emenda, então você vai cortar, vai fazer um nozinho e esconder na peça. Esse é o fio realmente natural do resíduo. Entendi. Tem alguns que são fabricados hoje em dia, que eles são cortados, aí você consegue ter uma coisa bem uniforme. Mas o mais legal é você trabalhar com esse, porque eles acabam sendo muito exclusivos, né? Ah, não tem exatamente a mesma cor, não vai vir outra remessa igual, né? Um estampado nunca vai repetir na outra coleção. Então você tem peças mais exclusivas. Por exemplo, essa bolsa, para eu fazer um colar dessa bolsa, só se eu tiver em casa o fio que veio dela, Essa que bolsa sobrou que você tá dela. falando? Exato. É linda. Porque Essa senão ela também, vai essa ser... cor aqui muito bonita, né? Ela vai ficar uma bolsa exclusiva, porque só tem essa nesse tom. Aqui eu costumo trabalhar com as 3 cores ou 2 para dar uma bossa, né? A gente vai tentando colocar uma cor que dê um charme a mais. Você fazia o que antes de fazer Fios da Alma? Há um Adorei ano... o nome, Fios da Alma. Por que Fios da Alma? Foi a minha filha que colocou esse nome. Ela trabalhou num projeto que chamou muito a atenção dela e quando a gente começou a falar de colocar um nome, né, ela sugeriu colocar Fios da Alma, que eu acho que tem tudo a ver e ainda escreve como laçadas de amor e cor, né, e a gente trabalha com bastante cor e com bastante amor. Como que você trança isso daqui, Luciana? Isso é feito crochê. É né? como se fosse o crochê, você usa essas agulhas? Exatamente, essas Explica pra agulhas. gente o processo. Aqui eu trouxe até para você ver algumas etapas, né, do crochê. Por exemplo, a gente vai começar a fazer uma corrente para Isso é uma trança de crochê, né? Exato. Aí você vai com a agulha, que pode ser uma agulha de bambu ou
algumas outras agulhas que existem no mercado e você vai trançar, por exemplo, para fazer um bracelete, você vai trançar 16 correntes. E aí você vai fazer uma emenda e vai começar a fazer um outro fio para colocar uma altura nessa pulseira. Mas, por exemplo, para você trabalhar, né, ou trançar, você tem que saber crochê, no mínimo. Tem você que sabe saber. crochê. Tem que saber crochê. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar basicamente 3 pontos, que é a corrente, o ponto baixo e um ponto chamado ponto caranguejo, né? Mas você consegue, assim, se alguém tiver o básico do crochê, é muito simples, porque você só vai fazer a correntinha, faz a emenda e começa a trançar o ponto baixo. Chegando aqui no final, fecha e você já vai ter o seu bracelete, né? Você vai fazer um fechamento de crocheteira que vai para lá, volta, coloca a agulha em outro lugar e vamos ter uma outra camada para continuar o bracelete, formando essa peça aqui. Que lindo isso aqui. Me fala uma coisa, antes de trabalhar com fios d'alma, você fazia o quê? Eu trabalhava numa empresa de entretenimento e nessa empresa o que a gente trabalhava, o que eu desenvolvia eram os produtos com a marca da empresa. Então eu sempre assim queria juntar uma coisa bacana com o nome e criar um novo produto. Mas o crochê falou mais alto e aí eu resolvi... Você sempre gostou de fazer crochê? Sempre, a minha vida inteira. E você é uma mulher super moderna, uma mulher toda pra frente, né? Porque as pessoas assim, crochê é coisa de... O crochê tá super em alta agora. Muito. A gente sabe que voltou. Muito. Outro dia eu encontrei uma amiga minha, ela é maravilhosa, estava com um vestido de crochê. Uma obra de arte. E a gente sabe o quão valorizado é o trabalho manual. Né? E muito isso é legal, uma obra lindo. Então muito tá super legal, em alta tá agora super em peças alta. em crochê, não é, Luciana? Muito, muito. Por exemplo, tem essas empresas também que fazem produtos, né, como linhas, lãs, elas também estão ajudando a divulgar bastante isso. Não só o fio de malha, né? Mas essa moda do crochê, biquíni de crochê, como você falou, vestido, saia, as bonequinhas, os bichinhos chamados amigurumis também, está bastante em alta, todo mundo procurando fazer alguma coisa, né? E o que eu acho legal do trabalho manual e de tudo isso é que você tem um presentinho de última hora. Você está lá fazendo o colar, sobrou um fio, você pode fazer um marcador de mala. Né? Tendo uma argolinha em casa, você vai pegar o fio. Esse aqui é um marcador de malha para diferenciar, né? Exato. Legal. E aí você leva o seu presentinho também. Olha que gracinha, gente. As coisas super caprichadas. Viajar e criar memórias pelo mundo. Boa viagem. Muito bom. Fala. Enfim, o colar que a gente está falando também hoje, tem aqui algumas partes dele que ficou... A gente bagunçou um pouquinho no transporte, mas também é basicamente isso, né? São as correntinhas, as famosas correntinhas, e aí você volta fazendo o ponto. Quanto tempo você demora, por exemplo, para tecer uma bolsa dessa? Eu acho que essa bolsa, para finalizar toda ela, leva umas 8 horas, porque ela não é só feito o crochê, né? Aí dentro tem também a parte do tecido, tem o forro com fechecler. Olha que legal, você pode guardar, né, a alça, usar desse jeito. Na realidade, essa alça é até que você tira e volta com ela, porque essa argola é uma argola que a gente usa que chama articulável. Então você consegue fazer tirar, né, a alça que você não estiver usando. E aqui você continua com
com esse crochê. Na volta, você vai fazer o terceiro ponto. Quem quiser, Luciana, saber mais, porque a gente não vai conseguir concluir nem ensinar, porque Exato. realmente é um tipo, a gente trouxe você para mostrar um trabalho muito falar. legal de consciência ecológica, um trabalho aí super moderno, porque está em alta, né? Uma opção de presente para a mamãe, eu acho que vai agradar aquela mamãe que, né, que está na moda, mas com uma coisa super exclusiva, porque é uma exclusividade. Com certeza, mas assim, quem quiser agrada entrar em todo contato, mundo. você dá aulas também, Eu dou ensina aula, a fazer? Eu dou aula particular, dou aula em casa e tem alguns ateliês que a gente frequenta, né? Na realidade, pode me localizar pelo Instagram Fios da Alma. Tá na telinha seu Instagram. @Fios da Alma, isso é verdade. E aí a gente combinar. Aula de crochê é o que eu mais gosto de fazer. Olha que delícia, é super aí antenada. Eu adoro. Deixa eu te dar um beijo. Parabéns, obrigada por ter vindo mostrar a sua arte. Obrigada, adorei meu colar, Que tá? bom. Muito obrigada. Bom, a gente vai para um intervalo rápido e na volta eu recebo a ação social Fortalecer, realizada pelo INTO. Não sai daí, a gente volta já. Então, meu cabelo, na verdade, eu passei pela transição faz uns 2 anos e atualmente eu cuido dele em casa mesmo, tipo, lavo, hidrato. Quando eu não tô com meu cabelo solto, eu tô com meu cabelo trançado, que é o que eu tô usando agora, no caso. Assim, eu sempre fico mês de cabelo solto, mês de cabelo trançado e vou alternando entre esses 2 estilos de penteado. Então, brinco sempre gigante, dá pra perceber porque não dá pra usar outro brinco gigante, já faz parte de mim. Maquiagem, eu já cheguei a usar mais, hoje em dia eu tô mais sair natural na rua, sabe? Mas eu gosto muito de usar delineador, corretivo é uma coisa que pra mim eu não consigo ficar sem quando eu tô maquiada, mas o que eu mais uso é o delineador mesmo. Eu sou diva, #divando. Voltamos e agora nós vamos falar sobre a ação social Fortalecer, que é realizada pelo INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. O objetivo é promover a educação em saúde para a prevenção de doenças crônicas destinado ao público infantil. Vem ao encontro ao próprio significado da palavra ortopedia, que é formada de 2 outras palavras. Orto, que quer dizer reto, e pedia, que quer dizer criança. Ortopedia, em seu conceito original, descrevia uma ciência que se destinava a proporcionar o crescimento ideal, com músculos e ossos fortes e saudáveis. Eu recebo aqui no estúdio, para falar dessa ação, a pediatra Germana Ber. É isso, Germana? Isso. Parabéns, eu fiquei apaixonada quando soube desse trabalho, né, que você realiza com crianças. E a gente pode explicar um pouquinho para todo mundo que está nos assistindo agora. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. O projeto é lindo, Gardênia. Na verdade, a gente está tratando de um cenário que está acontecendo hoje em dia, né? Que as crianças não brincam mais ao ar livre, elas não fazem exercício, a gente tem muito problema de obesidade, sedentarismo, né? E o nosso hospital, como é um hospital de ortopedia, que nem você falou, a gente tem a missão de fazer as crianças crescerem fortes e saudáveis. Então, pensando nisso, e como as crianças lá ficam muito tempo internadas, e a gente tem esse tempo todo para fazer qualquer coisa com elas, a gente decidiu educá-las para viverem com saúde. Na verdade, é muito simples, a gente bolou um projeto. Pois eu te perguntar É de muito como surgiu simples, o projeto. né? Fala pra gente. A gente pensa assim, se você educar uma criança a tomar boas decisões, você educa a família inteira. É incrível, Gardênia, é muito mais fácil você educar a criança e a criança educar a família dela toda do que você fazer o contrário. Você educar o pai para o pai educar o filho. Até porque a criança, ela é um agente transformador. A agente transformador, ela aprende rápido, quando ela se convence, ela convence não só a família, o bairro inteiro. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. A criança, em frente ao INTO, tem uma passarela e tem um sinal. Quando ela decide que ela vai atravessar pela passarela ou pelo sinal,
ela evita um acidente. E aí, quando ela compra essa ideia, a família inteira atravessa pela passarela, entendeu? Ela convence todo mundo. Então, a gente pensou, como vamos falar com a criança, para ela aprender isso tudo que a gente está falando? Então, a gente bolou esse projeto, Fortalecer, que é incrível, né? É bem simples, são 10 mandamentos que a gente ensina para a criança, que nem a Bíblia, né? Se você seguir os mandamentos da Bíblia, não mata, não cobiça a mulher do próximo. O nosso projeto tem 10 mandamentos. O primeiro deles é alegria, ilumina e cura. A gente fala que as crianças têm que ser alegres, porque a alegria ilumina o mundo, né? O segundo, por exemplo, é segurança não é brincadeira. A gente trabalha como é que você evita risco, né? De tudo, acidente de trânsito. E aí vai, a gente fala de fazer exercício físico, de comer bem, de dormir, de pegar sol na hora certa. Tudinho. E para falar todos os mandamentos para que os pequenos aprendam desde sempre a crescerem fortes e saudáveis. Porque depende deles também. A gente convence a eles e a gente dá aula em escola, é tão bonitinho que a gente mostra um carro velho. Aí esse carro velho 10 anos depois, quando você cuida do carro, ele está novinho, brilhando. E a gente mostra o carro velho quando você não cuida. E aí a criança entende, é uma coisa bem conceitual, né? Lúdica, né? E lúdica. E a gente criou uma turma para falar com as crianças, que se chama Turma do Valente, que é incrível. Eu posso te mostrar aqui? Claro rápido, que pode. Né? Quantas crianças vocês atendem? A gente já atendeu mais de 800 no projeto, mas a gente atende em média 500 crianças por ano no hospital, né? E a gente atende. Esse aqui Onde é que fica o hospital? Fica no Caju. É lindo, o hospital é bem bonito o prédio. Esse aqui gente, é o Valente. Né? O Valente o Valente. Tá todo mundo lá em cima assim no meu ouvido. Eu vou te dar ele, tá? O Valente é o seguinte, ele significa autoestima. Olha, eu vou te explicar. Explica, gente. O Valente é um vira-lata, mas ele acha que ele é um leão. Então, como ele acha que ele é um leão, ele faz tudo. Ele acredita. Tudo, ele acredita. Então, a criança, quando interna, ela vai com o Valente para casa e toda vez que ela fica triste, ela pega no Valente e ela lembra que ela é importante, que ela é corajosa. Então, a gente dá para todas as crianças esse Valente, que eu vou dar para você agora. É lindo, né? Gente, que Fora isso, a Turma do Valente que eu te falei, Gardênia, ela tem esses personagens aqui, tá vendo? Ela tem esses 6 personagens. O Valente, ela tem o Juba, né? Porque fala com as crianças. Ela tem 2 irmãos roda-roda, que é a Bela e o Rui, que eles não têm perna, eles têm uma roda. A gente tem muita criança cadeirante lá, né? E aí eles fazem tudo bem. Por causa da roda, eles rodam rápido, eles jogam rápido, eles são super incluídos em tudo. Tem a Luli, que é toda patricinha, e tem o Léo, que é afoito, faz tudo errado, cai. E aí, através desses personagens, a gente conversa com as crianças. Aí tem filme, tem um site interativo, tem uma página no Facebook, né? Então a gente consegue, tem joguinhos, é incrível, eles conseguem se comunicar, eles se acham da turma. Quando eles chegam lá, eles aprendem quem é quem. E aí eles se identificam com um dos personagens. Germana, como que vocês mantêm esse projeto tão grande, tão bonito? Eu vou te falar uma coisa que é dura. É uma luta, é árduo. Olha, não é nem suor, é sangue. Hoje, por exemplo, a gente fez um bazar, a gente consegue captar através de um bazar que todo mundo doa roupa, eles próprios doam, compram, né? E aí essa verba é que custa isso tudo. A verba de doações. De doação, não é doação de dinheiro, tá, Gardênia? É doação de roupa, sapato, bijuteria, bolsa, né? Vale tudo. Então, todas as mulheres que estão nos assistindo agora, se tiverem para doar alguma coisa em casa, pode doar, que vocês fazem bazar. A gente faz um bazar vendendo coisas assim, no máximo R$10. Tudo custa 2, 5. É incrível. E a gente faz tipo R$20 mil. 30 mil reais. Imagina o que a gente não vende, Gardênia. E de quanto tempo acontece? São 2 bazares por ano. A gente faz um agora, que foi hoje, né? Por isso que eu estou um pouco cansadinha. E faz um no final do ano para fazer a festa de Natal. A gente faz uma super festa de Natal para as crianças lá. É assim, o maior acontecimento do hospital. E tudo só com o bazar, Germana? Mas se as pessoas que estiverem nos assistindo agora quiserem ajudar de outra forma, contribuir de outro jeito, a gente tem voluntariado lá, que é incrível. Se as pessoas quiserem, também são super bem-vindas. A gente faz muitos passeios com as crianças. Aí tem umas fotos, depois, não sei se você viu, a gente leva ao aquário, a gente leva ao zoológico, a gente já levou no Museu do Amanhã, no Maracanã, tinha crianças que tinham sonho de ir ao Maracanã. Aí quando teve o jogo das estrelas do Zico, no Sambódromo, olha que maravilha. A gente leva onde eles querem ir, eles fazem um pedido, a gente leva. No Sambódromo, vocês foram no camarote? Mas a gente foi no dia bem light, porque tem pessoas que não gostam de incentivo? Samba. Foram no Incentivo Brasil na sexta-feira. Na sexta-feira. Da chuva terrível, mas conseguiram Todos chegaram, Gardênia, eles chegam, eles vão de barco, eu não sei, a gente não chega, eles chegam, é incrível. Eu fiquei muito emocionada, porque naquele dia, especificamente, eu não consegui chegar. Não, foi difícil, foi muito difícil, a equipe parada desde muito cedo, mas depois eu recebi um vídeo da Dil, eu acho, mandar um beijo para o Marcelo, né, para o Alexis do Camarote Incentivo Brasil. E eu fiquei muito emocionada porque eles estavam lá
esperando, ansiosos Você viu para que que aquele lindo? evento acontecesse, né? Porque eles não têm oportunidade, Nenhuma, né? E não foi o que tem, me chamou não a tem. atenção em fazer a parceria com o Camarote, pelo trabalho social que eles fazem no primeiro dia. E eu não sei legal. se você soube que eles foram na cidade na onde faz as fantasias, eles viram todo o trabalho de inclusão, de pessoas que trabalham, como é que faz as fantasias. Foi incrível aquilo, nossa. As crianças amaram. Isso aqui é um dos livrinhos que a gente faz, que a gente escreve. A gente faz tudo com sangue, Gardênia, olha que maravilha. Gente, que a gracinha. gente desenha. Quem escreve esses livros? Você, quem desenha? Aí eu tenho uma menina que faz pra mim. Aham. Mas assim, é muito amador, nada muito profissional. Esse livrinho, A Gente Diferente Faz o Mundo Melhor. Né? E aí a gente fala que tem gente alta, gente baixa, gente gorda, gente magra, e que todo mundo é bem-vindo, que as pessoas são tão diferentes. E no finalzinho é mais fofo, tá vendo? Todo mundo tem um coração que bate. Que graça, gente. Pode ser rosa, azul, verde, amador mas que você está fazendo. é um trabalho é muito lindo de esse inclusão. trabalho. E eu vou te falar que é um projeto que vai fazer um impacto enorme, eu acho, que se a gente conseguir aumentar isso para fora do INTO. Porque a gente faz no INTO, mas a gente está fazendo nas escolas também, sabe? O INTO, Germana, atende pessoas carentes. Sim, é totalmente público. Aham. É só a gente pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né? E a gente atende crianças de comunidade, são crianças assim bem, né? Olha só as crianças que a gente atende, Gardênia, porque assim, o INTO, ele não atende uma criança que quebra a perna, ele atende criança que tem doença complexa, né? Entendi. Então é uma coisa assim muito... Então é um trabalho assim fundamental para pessoas, né, que não têm condições com relação a tratamentos complexos que vocês certeza. fazem, que vocês atendem, ainda a questão da educação, porque vocês estão educando, vocês estão preparando. A gente sabe, eu sou mãe, né, através... Você é mãe? Sou mãe, 9 aninhos, através da educação, né, do que a gente passa de valores para essas crianças, que a gente vai poder contribuir com o futuro Com e certeza. mudar tudo de errado que nós estamos vendo agora. É a única forma. É a única forma, Gardênia, não tem outro jeito, é pela educação mesmo, né? E isso que você está falando faz todo sentido. Antigamente as crianças aprendiam em casa esses valores, hoje em dia está muito difícil. Então, quando a gente ensina para eles no hospital, é uma coisa transformadora. A gente tem uma parceria com um site chamado Devoradores de Livros, que eu acho legal até para sua filha. O site, você lê um livro físico. É um escritor. Pois é. Um menino. É um menino? É um menino que já escreveu 2 livros, Fala para ele então que ele vai adora amar. ler. Escuta, você lê qualquer livro, vai no site, você faz um quiz sobre o livro. E quando você acerta as questões, você vai ganhando pontos, tem um avatar que você escolhe e você vai comprando coisa para o avatar. O que a gente faz com isso? As crianças ficam um mês internadas, elas leem vários livros, né? Teve uma criança lá que foi ler o primeiro livro no INTO, internada com 11 anos. 11 anos. No fim Então do você ano vê a gente... que não é... abre o a gente mundo. acha que tem que ser uma coisa natural, né? Mas vai muito da família, Vai da da educação, família, questão de quem... cultural. Se os pais têm já essa Exatamente. cultura o hábito da leitura. Exatamente. Né? E muitas famílias não desenvolvem esse hábito. Mas Então, a gente criança faz não isso e a gente consegue ver quantos livros ela leu em casa depois, porque ela entra no site e a gente acompanha. Então, todo ano a gente dá o prêmio Devoradores de Livros. Esse ano, o menino que ganhou foi o Dudu, apareceu ele ali. Ele leu 102 livros, Gardênia. O Dudu, qual desses? É um que está com o bonequinho do Valente, que você viu quando você virou um menino fofo. Ele é muito lindo. E aí, sabe o que acontece? Ele ainda perguntou... o que mostrou agora há pouco, ele dormindo com o bonequinho. O bonequinho. Tá. Ele falou, tia, vale os que eu li 2 vezes? Porque eu teve... Eu falei, não, 102 chega, senão você vai... Olha aí, esse aí, ó, esse é o Dudu. O Dudu, gente, que fofo. Então, Dudu. assim, a gente tem um menino que 102 entrou... livros o 102 Dudu livros leu. no ano. A gente tem um menino que acabou de entrar na faculdade. Olha que coisa, ele é tetra-amputado, ele não tem braço, não tem perna. Ele entrou numa faculdade pública para Direito, que foi nosso paciente também desde pequenininho. Então, assim, foi uma emoção geral quando a gente viu aquilo, Júlia. E você que coordena todo esse trabalho? Eu coordeno o projeto Fortalecer, que é esse projeto de educação dentro do INTO. Porque a missão do INTO é essa também, fazer prevenção e saúde, né? Então, a gente está fazendo a missão do Instituto e, ao mesmo tempo, está fazendo a missão de melhorar a vida das crianças educando, né? Porque saúde tem tudo a ver com a educação, né, Gardênia? Olha, Germana, eu termino o programa de hoje... assim, muito feliz. O Marcelo tinha me falado do seu trabalho, ele falou assim, você vai amar conhecer. Eu estou realmente muito feliz, eu acho que o Band Mulher, se não abrir espaço para esse tipo de ação que você faz, você como médica, né, todo esse trabalho que você desenvolve com relação à educação, aos cuidados, para quem de fato precisa, a gente não vai fazer nada aqui. É verdade. Né? Eu sempre falo que a gente tem que cuidar do cabelo, da roupa, da alimentação. Lógico, a mulher vaidosa, nós gostamos disso.
Mas se a gente não cuidar um pouquinho da alma, a gente não buscar fazer o mínimo que seja, né? Seja voluntária, se você não tem condições alguma de ajudar ou fazer alguma coisa, a gente vai passar pela terra e vai fazer o quê, né? A gente vai contribuir como? Então, eu quero colocar o Band Mulher à sua disposição. Quando você for fazer os seus basais, avise a gente com antecedência para a gente divulgar. Se eu puder ir, eu vou. Gostaria de fazer uma matéria lá para a gente mostrar os pequenos. Você vai ficar emocionada. Para a gente mostrar como funciona o INTO. Eu acho que a gente tem que mostrar para que as pessoas sintam, entendam o que entendam é, né? o que verdade, é. Verdade. Você Combinado? vai amar. E a gente tem que ter uma causa. Eu concordo com você. Causa é tudo na vida. Tudo. Pois é, como madrinha da Pai Rio esse ano, eu acho que eu tenho uma missão, acho que tudo está vindo. Eu sempre orei para que alguma coisa viesse, então as coisas estão chegando e a gente vai contribuir, seja com a palavra, seja abrindo espaço, indo, conhecendo e mostrando para as pessoas o quanto é necessário a gente contribuir e abraçar causas nobres, importantes e sérias. Que bom ouvir isso, Gardênia. Fico muito feliz, juro. Eu vou te dar isso aqui de presente, as crianças todas ganham isso. Depois você lê com calma. Eu sou criança de alma, e quando você ficar triste, abraça o seu valente, nossa, tá? Muito. Já vai ter dono, tá, Gemma? Você vai tomar, vai querer o livro, vai ler. Olha, adorei. Muito obrigada. Adorei te conhecer também. Obrigada, Sucesso, tá? Por dar esse lá no espaço pra projeto. gente. Um beijo a todos os assistidos aí do INTO, tá bom? E eu termino o programa de hoje com uma frase, né, para você repensar. A gente falou agora da questão da mulher, né, de se cuidar, se amar, se gostar. Todos os dias a gente estimula a autoestima. Mas olha, gente, tem uma frase que eu amo, que me acompanha há muitos anos, que foi de um médico que eu ouvi essa frase, que diz o seguinte: uma mulher bonita, toda linda, maravilhosa e bem cuidada, que não tem assim um interior bem trabalhado, é mais ou menos comparado com uma vitrine, sabe? Bonita, mas quando você pede alguma coisa, ela não tem estoque. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que se cuidar de todas as formas, porque o mundo pede isso. As novas gerações pedem isso. A gente não pode deixar que as nossas novas gerações venham vazias. A gente tem que cuidar completo, tá bom? Um beijo bem grande. A gente espera amanhã, nesse mesmo horário, com mais Band Mulher. Tchau!